naquela época, era assim, as mulheres não tinham parte em nada, não tinham direito a nada. Então, quando morreu o pai delas, simplesmente elas iam morrer e acabar aquela geração, e acabar a tribo delas. E aí elas pensaram, poxa, a memória do nosso pai, tipo assim, o que ele fez de errado? Ele não fez nada de errado, porque teve ali toda uma história de quem se rebelou contra o Senhor, e o pai delas não fez parte disso. Quer dizer, a causa que elas estavam levantando era uma causa justa. E o que eu quero, assim, trazer logo de cara, é que elas se prostraram à tenda de encontro, versículo 2, diante de Moisés. Humildade. Você tem uma causa, e você tem um líder, você tem alguém à sua frente, chegue com humildade. Porque não importa a sua causa, a Bíblia fala que toda autoridade, seja ela boa ou não, esteja ela fazendo o correto ou não, toda autoridade foi constituída por Deus. Tem uma finalidade. Deus vai usar para alguma coisa. Se ela estiver fazendo a coisa errada, tem propósito nisso. Deus não levantou por acaso. Então, cabe a nós, que estamos debaixo dessa autoridade, nos submeter e, quando for chegar, chegue com humildade. Reconheça a autoridade que está à sua frente, que está exercendo aquele cargo. Elas se prostraram à entrada da tenda de encontro diante de Moisés. Quer dizer, morreu o pai, tinha uma situação, tinha uma causa, e elas foram direto para a pessoa certa. Poderiam, primeiro, elas poderiam ter desistido. Ai, morri assim, Gabriela, né? Tipo assim, deixa para lá, conformismo. Elas não se conformaram com a situação. Elas pensaram. Elas também poderiam não se conformar, se revoltar, murmurar e ficar reclamando e criar um motim, uma rebelião, a juntar a mulherada toda. Poxa, é verdade, porque feminismo, né? Mas não. Elas entenderam que era uma causa justa, era a memória do pai delas, e elas foram direto para a pessoa certa. Moisés. Aí tinha o sacerdote, os líderes, toda a hierarquia, todo o conselho, vamos dizer assim, todo mundo que faz parte ali da liderança, estavam reunidas para ouvir a questão delas. Foram direto para a pessoa certa, sem fofoquinha, sem murmuração, sem disse-me-disse, sem desistir, mas também com humildade e direto para a pessoa certa. Legal. Aí apresentaram a causa delas, uma causa justa, uma causa íntegra, uma causa que não era egoísta, uma causa que, tipo assim, que estava alinhada com a vontade de Deus. Quando a gente ora algo que está alinhado com a vontade de Deus, a chance disso dar certo é muito grande. Mas como assim? A memória do pai delas. O que Deus constituiu? Qual a vontade de Deus? Família, logo desde o início. Criou Deus, o homem e a mulher. Deus se preocupa com a família. Deus está preocupado com a sua família. Deus está preocupado com o seu casamento. Deus está preocupado com o seu futuro. Deus está preocupado com o futuro delas. Se preocupou. Vai acabar a memória do meu pai. É uma causa justa. Aí, quando a irmã trouxe o testemunho, eu fiquei pensando, olha só como é interessante, né? Ela falou do Mercado Livre. Ela falou, aí eu fiquei pensando, peraí, mas Deus fez uma obra tão grande. Não é possível, tem algo ali implícito. Aí ela foi falando e pá. Chegou no final, e pra gente fazer o ID, e não sei o que, ela falou, sabia. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pode até falar um monte de coisa, mas é Deus que sonda o nosso coração. Ele sabe o que está lá no fundo. A nossa boca, às vezes, ela fala, e às vezes fala até... Parece que é bonito o que a gente está falando, porque o Senhor fala assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. E às vezes tem gente que está falando, mas Deus sabe o que está no coração. O ID, quem está aqui, vindo no carrão vermelho, fazer a obra de Deus. Não é só Mercado Livre, não. Ela falou do Mercado Livre, mas assim, Deus sondando o coração aqui, o reino. Reino de Deus. Quando a gente pede algo alinhado com a vontade de Deus, a chance dele responder é quase
certo, quase não. É a vontade dele, ele vai fazer, só tem que ter o tempo certo. Mas a gente entender o que eu estou pedindo tem a ver com o que Deus quer, tá? Ou é só a minha vontade, o meu umbigo? Se é o meu umbigo, tem que achar nesse umbigo um espacinho ali para o que Deus está fazendo no negócio, que tem a ver com o reino. Vamos lá. Aí ela chega lá, fala para Moisés leva para o Senhor. Chegou para a pessoa certa. Se você chega para a pessoa errada, vai levar para o fulano, para o beltrano, para o ciclano, e daqui a pouco estão falando o seu nome, joga o seu nome na fogueira, começa a falar mal de você, e quando você vai ver, meu Deus, olha, minha orelha está queimando. Estão falando, meu nome está rodando aí, ó, que eu nem sei de onde começou, não sei onde foi parar. Fala para a pessoa certa. Fala para a pessoa certa. A pessoa certa vai levar o seu nome para o Senhor. A pessoa errada vai levar para o WhatsApp, vai levar para a fofoquinha. Não é legal. Aí o que o Senhor falou, elas têm razão, viu, Moisés? Elas estão certas. E aí ele vai e fala, ó, o que elas estão pedindo está certo. Eles não fizeram nada de errado. A memória deles tem que ser preservada assim. Vontade do Senhor. E a ousadia delas, assim, elas não se conformarem, elas fazerem os passos tão certinhos, fez com que não só elas fossem beneficiadas, como todo mundo, ó. E versículo 11 no finalzinho. E esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. O que beneficiou ela respingou para todo mundo. E normalmente é assim. O que vai beneficiar a gente acaba abençoando mais pessoas. A gente pensa que é só para a gente, mas Deus sabe. Primeiro, sabe a intenção do nosso coração, e também sabe o que Ele vai fazer para o reino dele. Não, o carro é uma coisa, mas tipo assim, tem gente louvando, tem gente trazendo a palavra, tem o ID sendo feito, é a obra de Deus agindo. Então, vamos ver o que a gente está desejando. Quando acabar o tratamento, tiver que sair da casa, o que eu vou fazer? Quais são os meus planos? Os meus planos estão alinhados com a vontade do Senhor? Porque depois não adianta a gente reclamar, olha, não está acontecendo, porque a gente entregou a nossa vida no altar. E aí Deus está falando assim, ó, vamos andar junto. Não falou que ia andar junto comigo? Então, andarão dois juntos sem que haja concordância? Vamos concordar aí, vamos andar junto. Aí, abrindo em Lucas 18, tem uma parábola muito conhecida, aqui na Valente já foi pregado várias vezes, que é a parábola da viúva persistente, do juiz iníquo. Que ela chega lá, o juiz, ele é injusto. E ela chega uma vez, defende a minha causa, julga que é a minha causa, tal. Ele vai embora, como ela me atormenta, ela me enche, não aguento mais ela. Aí ela vai lá de novo. Juiz, julga a minha causa, vai embora, mulher. Ela volta para casa. Vou mais uma vez. Juiz, a minha causa está aqui, olha só o que está acontecendo. Não sei o que lá. Ele se comoveu? Ele ficou com piedade, dó, misericórdia? Não. Ele falou assim, olha, ela está me perturbando tanto, por ela me perturbar tanto, eu vou fazer o que ela está pedindo, só para eu me livrar dela. Aí, Jesus falou assim, olha, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Então, a gente tem uma causa justa, uma causa que está alinhada ali com a vontade de Deus, uma causa digna, íntegra. Aí a gente às vezes olha, mas eu não tenho, a minha causa não tem como colocar na mão de um Moisés. Não tem como, a minha causa infelizmente não vai chegar na mão, para quem vai cuidar da minha causa não é um servo de Deus, é uma pessoa que não conhece o Senhor. Mas aqui Jesus está falando assim, ó, eu estou acima, eu estou cuidando da autoridade. Lembra que toda autoridade foi constituída por Deus? Eu estou acima dessa autoridade. Insiste, persevera, continua, não desiste. Por quê? Porque Ele fará justiça aos que clamam de dia e de noite. Ele fará justiça, não é o juiz. O juiz vai ser boca de Deus na terra, ainda que ele nem saiba, ainda que ele nem queira.
Tudo está sob o controle de Deus. Ele não perdeu o controle. Ele é soberano. Nada foge do controle dele. Mas aí a gente fala assim, olha, tá, eu estou pedindo, estou clamando. Jesus fala assim, ó, contudo, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? A viúva foi, perguntou, entregou lá, o juiz negou, ela voltou, foi 3 vezes, tal. Quando a porta se fecha, quando não bate, quando a disciplina chega, quando o dia mau vem, qual é a nossa atitude, Gisele? Qual é a nossa atitude? A gente desanima, fala que vai chutar o balde, eu vou embora, cansei, não aguento mais, ou ele vai... Jesus está ali, ó, tá assim, ó. E aí? É a viúva persistente ou é a que vai direto pro ponto? Ou vai, o que você vai fazer? Ele aqui está falando assim, vai encontrar fé? Vai encontrar fé? Porque a fé é a certeza daquilo que você espera, é a convicção daquilo que você não está vendo. E fala assim que Deus se agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Peraí, a gente quer agradar a Deus, mas ele falou assim que sem fé é impossível. E fé é aquilo que a gente não está vendo. Quer dizer que vai existir coisas e tempos que a gente não vai ver a coisa acontecer. E isso vai estar agradando a Deus. Quando a gente perseverar e ver a porta se fechar, Deus está se agradando. A porta se fechou, você continuou, Deus está feliz. Estou fazendo a vontade de Deus. Deus não perdeu o controle. 1 vez, 2 vezes, mas peraí, a minha tá alinhado ali. Eu sei que meu pedido é lícito, tá tudo certo. Então persevera, porque ele tá ali, ó, tá só olhando. E aí, vou encontrar fé no Roberto? Vou encontrar fé no Marcelo? Eu vou encontrar fé no Jesus Te Ama? Eu vou encontrar fé nos meus irmãos? Mas eu já tô aqui, ó. Eita, vai campanha, sai campanha, vai e volta. Eu já tô há anos clamando. Tem aquela coisa que já tá ali, ó. Minha Bíblia já riscou, já tá marcada em tudo quanto é página. A mesma coisa, não desistir. O que está acontecendo, hein? Gente, a palavra de Deus é tão impressionante que ela tem resposta para tudo. Tudo. Por isso que fala assim que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é resposta, ela tem resposta para tudo. Porque a gente já viu, ó, uma resposta quando está alinhado com a vontade de Deus. A gente chega para o homem de Deus, o homem de Deus fala com Deus, Deus responde, está tudo certo. A gente já viu a situação quando a gente tem uma causa justa, digna, a gente entrega na mão de quem não é justo. Jesus está lá, ele olha e fala assim, ó, não se preocupa, persiste, persevera, que eu estou contigo, vai dar certo. Mas passei por tudo isso, e aí, o que está acontecendo comigo? Eu sou uma exceção, vou perseverar até quando? O que está acontecendo? Tiago 4 fala uma coisa, vou até beber uma água, porque hoje o dia está intenso, e Tiago 4 fala comigo. Gisele, valentes de Cristo, aliás, né, vim daqui, então, Gisele, valentes de Cristo, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Ah, mas eu peço. Eu clamo, ó. Estou perseverando, estou na fila da perseverança há muito tempo. O que está acontecendo? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus?
Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aí eu vou falar, mas espera aí. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam. Matam. Gente, essas coisas são muito pesadas. Cobiçam. Eu me alegro com o que meu irmão tem. Não estou cobiçando nada. Alguns casos, sim. Talvez algumas pessoas se identifiquem com isso. Mas vamos supor que não, tá? Vamos supor que não seja o caso. Matam e invejam. Matam. Quem aqui está matando? Falei lá para eles. Vocês mataram. Aqui vocês não estão matando. Mas a palavra está afirmando no tempo presente que vocês matam. Mesmo vocês estando aqui, vocês estão matando. Como assim a palavra está dizendo em tempo presente? Que a gente está matando, que a gente mata? Como a gente mata? Porque tá fácil, cobiçar, então peraí, eu tenho que me alegrar com a bênção da minha irmã. Ok, tá fácil. Tá fácil de entender. Não estou falando que é fácil de fazer. Tá fácil de entender. E invejar, tá fácil de entender. Mas como assim matam? Tá muito pesado isso. Aí olha só o que o Espírito Santo trouxe. Que precioso. Jesus, certa vez, falando com os fariseus, estava falando assim, olha, vocês falam assim que aquele que quando vocês matam alguém é assassino, tal. Mas eu trago uma outra lei aqui para vocês. Que aquele que no seu coração odiar o seu irmão, já matou ele. E aqui está falando, olha, que pede e não recebe, por quê? Porque vocês matam. Quanta gente está morta? Quanta gente está morrendo? Quantas pessoas já morreram hoje? Quantos a gente já matou? Os assassinos não herdarão. E aí a gente está pensando só nisso. Só que Jesus mudou a ordem das coisas. Está mais refinada a coisa. Está mais séria a coisa. Aquele que odiar o seu irmão no coração já matou ele. E fala em Apocalipse que os assassinos não herdarão o reino dos céus. Orações não têm sido respondidas pelos sentimentos que estão sendo guardados no coração. Fala assim que a raiz da amargura cresce e contamina muitos que estão ao redor. O que a gente tem deixado crescer no coração? O que as pessoas que estão ao nosso redor têm vivido e às vezes a gente nem sabe. É muito sério isso. É muito sério. Coisas não têm acontecido porque a gente está ignorando. Fala assim, ó, meu povo perece, meu povo morre por falta de conhecimento. Conhecimento é esse daqui, ó. O conhecimento é isso daqui é muito sério. A gente pode clamar, pedir, Deus sonda o nosso coração. É muito mais além da aparência. Fala assim que Deus falou assim, ó, o homem, ele olha a aparência, o exterior, mas eu olho o coração. Tem povo honrando com lábio, fala baixinho, fala manso, é bonzinho, é bonitinho, educadinho, tem etiqueta, mas o coração... E como também tem gente que com etiqueta, educação, também está com o coração no lugar certo. Não tem nada de errado. Quem conseguir melhorar nisso daí está ótimo. Melhor ainda. A gente tem que melhorar também nisso. Mas não quer dizer que... Mas isso daí é fogo, porque também camufla outras coisas. A gente tem que melhorar por dentro e por fora. Deus sonda o coração. Deus sonda o nosso coração. E coisas não tem... hoje é um círculo de oração. Orações não têm sido respondidas por conta do que está no nosso interior. Então, todos os dias a gente é bombardeado por setas e laços e dardos que acontecem direto. Traduzindo, é intriga, um cutucão, é uma provocação,
é um desrespeito, é alguma coisa que vem inflamar a gente. Só que vigia. Vigia, porque o diabo anda ao derredor buscando aquele a quem possa tragar. E ele sabe, o diabo é legalista. Ele é legalista, eu consigo imaginar a cena. Porque ele fez isso com Jó. Ele fez isso. Ele chegou lá para Deus e falou assim: olha, ó seu servo, tá? Ele vive assim, tá tudo bonitinho para ele. Porque tá tudo fácil para ele. Ele faz aí, ele te agrada desse jeito, ele é o santão, porque tá tudo fácil para ele. Então, o diabo, eu consigo imaginar o Satanás ali, ó, só olhando assim, legalista. Ele conhece a palavra aqui, ó, cada vírgula ele conhece. E aí ele fica esperando o momento, ó. Matou, roubou, adulterou. Porque o adultério também não é mais como era antigamente, de acordo com a lei judaica. Quando se deitava com um homem ou com uma mulher, é pelo olhar. Você olhou com olhos impuros, desejou, cobiçou, se adulterou. Gente, a coisa está muito mais refinada. E aí não adianta a gente falar assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. Sim, mas olha só, tem algumas coisas que a gente precisa refletir. A gente vai clamar assim. A gente primeiro faz a nossa oração. Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque olha, realmente hoje, ontem, sei lá quanto, essa semana foi intensa. Foi difícil, foi cruel. Olha, aconteceu isso, aquilo, irmão X, irmã Y, família, seja lá o que for, aconteceu isso. Meu coração se inflamou. E eu não quero cortar o meu relacionamento com o Senhor. E eu sei que para o Senhor essa vida vale sangue. Vale Jesus, vale Cristo. Então me perdoa pelo que eu estou sentindo. Não importa se eu tenho razão, o outro tem razão, mas o que eu estou sentindo nesse momento e se meu irmão está ofendido por mim, ainda que eu também esteja, me perdoa, Senhor, porque eu não quero que as minhas orações sejam interrompidas, porque a palavra de Deus fala assim, ó, se ao levar a sua oferta no altar, você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, vai e se reconcilia com seu irmão. Antes, deixa a sua oferta de lado, deixa o seu louvor bonito de lado, deixa a cantoria de lado, deixa a saudação de lado, deixa a roupa bonita de lado, deixa o discurso bonito de lado, vai, se reconcilia com teu irmão e depois vem fazer a sua oferta, vem trazer a sua oferta no altar. É assim, tem algumas coisas muito claras e que às vezes a gente esquece no dia a dia. A gente esquece, é assim que funciona. Para o Senhor isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. O pedido de perdão. O pedido de perdão é fundamental, independente do lado que está certo. Não é uma condição aqui, é uma condição aqui, ó. É uma condição aqui. O que vai acontecer aqui, deixa com Deus, paciência. Mas a condição aqui. Então, irmãos, portanto, Tiago 4, versículo 7, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Deus é a palavra, deixou a palavra, Ele é o verbo, Ele é a palavra, o poder, Ele é a força. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo que quer inflamar, que quer provocar, que quer destruir, que quer romper, quebrar. O que ele mais quer quebrar, ele veio para destruir. Só que ele não destrói jogando uma bomba, ele destrói jogando uma palavrinha, ele destrói fazendo um olhar, ele destrói, gente, com pequenas coisas tão sutis que vão se somando, se somando, se somando, e quando a gente vai ver, resista. Quando der vontade de desistir, olha, não aguento mais, olha, essa causa já está perdida. Não está perdida não. Lembra das filhas lá que tinham uma causa para entregar, entregou na mão de Moisés. Lembra da viúva que não desistiu e que persistiu, mesmo o juiz sendo iníquo? Lembra?
quando achar que a causa está perdida, só pensa assim: a minha parte eu vou fazer com Deus. Senhor, me perdoa. Já tentei me retratar, falei, não deu certo. Amém. Senhor, é contigo. É contigo. Confia, para que as suas orações não sejam interrompidas. Não é só homem e mulher, a gente está entendendo que é com o irmão também, né? É com o irmão também. A gente precisa tomar cuidado com isso. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Quer dizer que um coração que não está puro, que não está limpo, que está sujo, faz com que a nossa mente fique dividida. Olha, por que eu estou inconstante? Eu comecei tão fervoroso, eu comecei tão com aquela vontade, e agora eu estou meio, não sei se eu vou para lá, não sei se eu vou para fora, não sei se eu fico aqui dentro. Ó, tá falando assim, ó, quem tem a mente dividida precisa purificar o coração. Se a mente começou a ficar, olha, não sei o que eu quero da vida, purifica o coração, limpa o coração, sonda o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. E humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Vamos confiar na palavra do Senhor. Se a gente se humilhar, se a gente a si mesmo se humilhar, Ele vai exaltar. Ele é fiel, Ele vai, confia. Vamos confiar no Senhor, que Ele é um Deus justo. Ele vê a nossa fidelidade, Ele vê a nossa confiança nele e Ele honra isso. Ele honra, Ele se agrada em honrar a palavra dEle, porque Ele não mente, Ele não volta atrás no que Ele falou. E eu não vou me prolongar além do que precisa, não. A palavra é essa, a palavra que o Senhor tem para entregar essa para a igreja. E eu agradeço a oportunidade, mas eu quero falar para os irmãos. A palavra insistiu em falar de liberar perdão, tirar a amargura do coração, que a gente precisa ter essa consciência para as nossas orações serem respondidas. Se você se identificou com alguma coisa do passado, presente, não sei, que está amarrando aí a sua vida, e você quiser vir aqui à frente, a gente vai estar orando por você. Aproveitando esse tempo, vamos orar, vamos liberar perdão, pedir perdão em nome de Jesus, para poder ter o coração limpo e recomeçar. Falar assim, ó, eu entendi que eu matei alguém aqui dentro do meu coração. Eu matei, tem alguém morto aqui. Tem alguém que está morto. Alguém que eu sinto coisas que não deveria estar sentindo, e eu quero me purificar. Para minha mente ficar firme, para eu ser constante no meu propósito com o Senhor. Se você é um desses, vem aqui na frente, a gente vai estar orando em nome de Jesus.